Bom dia, boa tarde, boa noite. Valdemar Pereira, estamos aqui hoje para mais um podcast e esse podcast vai ser interessante. A gente vai falar sobre um tema que está criando polêmica, vai criar mais polêmica. Existem normas e leis, inclusive leis que validam essa polêmica, que vão ser discutidas hoje. Antes de falar sobre o tema, falar qual o tema vai ser, passar a palavra para a nossa convidada especial. Tudo bem? Tudo bem, Valdemar. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa, falando sobre isso. O podcast, acho que hoje o assunto é super polêmico, né? Super polêmico. E eu estou aqui para contribuir com o que eu sei dessa área e pensar junto com você o que é importante para isso. Sim, e o tema hoje é veículos elétricos, carregadores de veículos elétricos e as áreas condominiais que eles podem ou não ser instalados em nível de segurança, a lei nova que fala da obrigatoriedade em um condomínio liberar, quais são essas nuances da lei. E eu vou começar pedindo para a doutora Pelo explicar um pouco sobre o parecer técnico que ela fez, que ela disponibilizou para o condomínio, chegou aí até para São Paulo esse parecer, né? Sobre essa lei específica da obrigatoriedade em liberar sistemas de carregadores para veículos elétricos. Então, Valdemar, como advogada civilista, logo que a lei entrou em vigor, né, foi sancionada pelo governador Tarcísio, nós já estávamos, na verdade, pela Comissão de Direito Condominial, que eu estou presidente, nós já estávamos estudando o assunto com muita preocupação e já tínhamos feito até grupos de estudo, grupo técnico para falar sobre o assunto. E no momento em que a lei entrou em vigor, nós já estávamos com material preparado em relação a um parecer da Comissão de Direito Condominial, que eu fiquei responsável por fazer e cedi os direitos autorais para a comissão, no sentido de, primeiro, tranquilizar e trazer uma certa segurança para o síndico, porque a lei, ela chegou e aquele que tem um carro elétrico e quer instalar um sistema de carregamento no condomínio, ele pensou assim, entrou a lei num dia, no dia seguinte estou comprando meu carregador, estou levando lá e falando para o síndico, agora você é obrigado a me aceitar. Então, a nossa preocupação era trazer informação técnica de qualidade para a garantia da coletividade condominial, trazendo informações, olha, como interpretar bem a lei, da forma correta. E esse parecer realmente fez muito sucesso, muitos síndicos fizeram uso dele, o Secov pediu esse parecer para uma apresentação em São Paulo, haverá uma apresentação do Secov aqui, eu vou participar inclusive, e nós estamos aí à disposição para ajudar, na verdade, os síndicos, os advogados que são da área e outras pessoas interessadas para entender melhor esse assunto. Sim, e dando continuidade a isso, com todas essas informações, o síndico está perdido, né? O morador pensa que é um direito a partir do momento que tem a lei. Mas o que vem junto com o direito dele? As obrigações de técnicas, de segurança, fala-se em laudos, em apresentar documentação técnica. Mas até que ponto, vamos dizer assim, porque o foco está sendo um veículo elétrico. Uhum. Então, eu vou apresentar documentos técnicos que comprovam a viabilidade elétrica. E o que sobra disso? Que é a segurança das áreas que você vai instalar esse sistema. Por exemplo, subsolos. Subsolos antigos, como que se adapta, condomínios com subsolos antigos, como que se adaptam a isso? E eu vou até um pouco antes disso. O que a gente tem que entender? A lei, ela é uma lei curta
E ela diz o seguinte, se a gente fez... Porque aí as pessoas parecem que só estão lendo o artigo primeiro, que diz assim, é assegurado ao condômino o direito de instalar às suas expensas estação de recarga individual para veículo elétrico em sua vaga de garagem privativa, né? Já elimina as que são rotativas, né? E as que são do condomínio, usadas por sorteio, tudo isso está eliminado daqui. Em edificações residenciais ou comerciais, desde que respeitadas as normas técnicas e de segurança vigentes. E aí, logo depois, fala o seguinte, deixa claro que é possível proibir a instalação com justificativa técnica. Só que ninguém lê essa parte. Então, quando diz aqui que caso haja recusa imotivada, não é? Então está dizendo o seguinte, que a recusa deve ser motivada. Então, havendo um condomínio antigo, como o exemplo que você deu, que não tem estrutura para o carregamento, para a fixação de carregadores em todas as vagas privativas, porque é isso que a gente tem que pensar, a hora que você liberar em uma, você vai liberar em todas. Sim. Então, o que você precisa analisar? O que o síndico precisa analisar? Através de um profissional qualificado. Primeiro, se há capacidade elétrica para carregadores em todas as vagas privativas. Ah, não, mas só um pediu. Não, mas a hora que você liberar para um, você tem que compatibilizar e entender que a igualdade entre os condôminos e todos vão ter direito de ter. Sim. Né? Primeira coisa a se analisar. Segunda coisa a se analisar. Quais são os fatores de risco já existentes? Nós temos condomínios que têm situação já existente de risco. Ou seja, tem instalação de gás em área comum, ou você tem pouca ventilação, como você falou, ou você tem uma utilização de vaga muito restrita, são vagas muito apertadas, vagas gaveta, não é? Que já colocam ali uma situação de escoamento, de retirada complexa. Então, são fatores a serem analisados. A gente não tem que analisar que eu vou permitir a instalação de um carregador. Aí, quando vier o segundo, eu permito, o terceiro eu permito. Isso aconteceu muito com ar-condicionado. Sim. Né? No passado era assim, quem instalou ar-condicionado, instalou. Quem não instalou, não instala mais. Não é verdade. Se você permitiu para um, você tem que permitir para todos, ou você tira de todos. O que você não pode é falar assim, quem correu primeiro, vem primeiro e depois eu não deixo mais. Porque a minha compatibilidade elétrica não dá. Eu só consigo colocar, não sei, eu tenho 40 vagas, mas eu consigo colocar 5 carregadores, porque senão compromete a minha qualidade elétrica. Mas 5? Mas se você tem 20 ou se você tem 40, você tem que ter compatibilidade para todos. E outra coisa que tem que ser analisada, a instalação ela é feita em área comum, então eu tenho que usar toda a estrutura do condomínio. Eu não vou... Ainda que o carregador fique dentro da vaga privativa, ele usa área comum. Né? Então, cabeamento, central de medição. Às vezes, aquela vaga, ela vai usar área comum, coluna... Sim. Parede que não é porque às vezes pode ser, a gente tem que ver dentro da convenção, vaga privativa, se eu estiver falando de um térreo, por exemplo, que não é fechado, como é que funciona? Então, são várias coisas que precisam ser analisadas Sim. antes de se dizer que é possível ou não. Então, já partindo, né, para uma questão que acho que está muito sendo colocada, que é assim, o condomínio pode negar? Sim. Ele pode negar, desde que ele tenha uma negativa técnica, que diga respeito a uma explicação, uma fundamentação do motivo pelo qual não se permite. Pode ser estrutural, pode ser elétrico, pode ser, porque desde que seja técnico. Essa brecha que a lei dá. Não necessariamente o laudo negativo ele vai vir da parte elétrica. Exato. Ele pode vir de outros sistemas construtivos. E é isso que está difícil colocar na cabeça de todo mundo. Porque você começa a explicar por onde tudo isso começou. A Liga Bom, que fez uma diretriz técnica a seguir. Para essa diretriz técnica ter validade,
não foi só Ligabom, teve engenheiros envolvidos, teve o próprio Secov envolvido. Eles montaram um laboratório, um subsolo, e ensaiaram todos os tipos de veículo, principalmente o elétrico. E a conclusão foi que o problema não é o veículo elétrico. A conclusão foi que o problema é o subsolo. É uma área confinada. Não preparada para isso. Para isso e mesmo assim coisas. defasada para outras coisas. Então eles chegaram na conclusão que independe de ter o veículo elétrico ou não, os subsolos vão ter que se adaptar. Na verdade, depois que saiu a diretriz técnica, que ela foi homologada, a partir dali todos os projetos novos de prédio já vão ter que pensar em ter Springer, o chuveirinho, para combate a incêndio. Os antigos vão ter prazos de adaptações e também não vai ser assim grandioso. E ainda não, até hoje, se a gente for falar do momento atual, ainda hoje não existe uma obrigatoriedade nessa adequação para os prédios antigos. Não. Até porque existe uma questão socioeconômica aí. Não adianta ter uma lei que diga assim, você é obrigado a ter isso. A gente tem realidades, se a gente for pensar na história dos condomínios, principalmente dos edilícios, das estruturas prediais, a gente começou com um predinho de 4 andares sem elevador. E esses predinhos estão aí até hoje. Aí como é que você fala assim, você é obrigado a ter isso ou ter aquilo? O prédio, às vezes, são pessoas que mal conseguem pagar o condomínio. Sim. E vivem, então elas têm prioridades que não são essas. E aí você compra um apartamento disso e fala, quero colocar meu carregador. Não vai funcionar, a não ser que você faça toda a adequação que o prédio precisa às suas expensas. Sim. Não é? Que a pessoa queira tanto morar ali que ela fala, eu vou modernizar o prédio inteiro para isso. Porque, do contrário, ainda eu acredito também como você, que vai vir a legislação futuramente e que com muito tempo ainda espaçado, assim como aconteceu com acessibilidade e outras questões, que com o tempo vai vir uma obrigação de adequação. Mas nunca vai ser igual um prédio moderno que acabou de ser construído e que é concebido para a realidade atual. Um prédio que tem 40, 50 anos, ele sempre vai ser um prédio adaptado. Sim. É completamente diferente, a gente sabe muito bem disso. Uma reforma não é igual a uma construção nova, são adaptações. E dentro das adaptações, tem coisas possíveis e tem coisas que economicamente são impossíveis. Sim. Não é? É o que você está falando. Vai ter que ser pensado, direcionado para quando realmente tomar as atitudes. Porque a Ligabom, ela colocou o quê? Que um prazo... ela colocou que um prazo... para começar a se pensar em regularização de edificações antigas, 6 anos. Uhum. Mas mesmo assim, dependendo da edificação, nós sabemos que 6 anos vai ser pouco, porque a gente entra em outro mérito. Se a gente tirar a prioridade do dia a dia de cada morador, você ainda tem a prioridade do condomínio. Vamos dar um exemplo. Um prédio de 30 anos que já tem problema na fachada, que já começa a ficar antigo, pode ter problema estrutural. Infiltração, estrutura, troca de equipamentos de elevadores, que a gente vê muito, né, Valdemar? Sim. Tem que trocar, às vezes fala assim, não, esse daqui não, você tem que trocar o equipamento. E é muito mais importante para aquela comunidade trocar o equipamento do que, de repente, se adaptar a um carro elétrico. E como que você prioriza o carro elétrico? Por causa de uma lei? Que também, se você pegar, você tem a lei que fala o Código Civil, que fala da obrigatoriedade do síndico em manter a manutenção. E outra, a gente precisa lembrar o seguinte, essa é uma lei estadual que está sendo considerada pelos grandes juristas e eu concordo que ela é inconstitucional. É lógico que, enquanto ela estiver vigindo, nós estamos aqui para defender a aplicação dela, mas com as ressalvas devidas. Porque o que eu tenho percebido, Valdemar, é que as pessoas leem o artigo 1º. E aí elas não estão lendo os parágrafos que sucedem o caput do artigo 1º da lei, que diz assim, o condômino tem direito de instalar as suas expensas. Tá, tem sim. Mas aí depois fala que a convenção vai regular a matéria, que o condomínio pode fundamentar a sua recusa. Então, existe a possibilidade de recusa.
né? É lógico que qualquer prédio, ou a maioria deles, pode ser adaptada, mas quanto que custa isso? Então, eu falo o seguinte, que a gente tem que tirar uma foto atual. Não adianta falar assim, não, é possível instalar desde que eu faça uma refrigeração, desde que eu instale os chuveirinhos, desde que eu faça isso, que eu tire isso, que eu tire aquilo, que eu remaneje isso. Tá, mas quanto que custa isso? Então, hoje, na foto atual, na realidade daquele condomínio, como está do jeito... Dá para... Não, hoje não dá. Então, peraí, eu preciso dar a negativa justificada e depois, com o tempo, o condomínio pode estudar as formas de adaptação que ele vai ter. Porque, na verdade, Valdemar, é um grande produto, né? Sim. Hoje, a gente sabe que o carro elétrico é o carro que mais vende no Brasil. É o carro que mais vende. E aí virou um produto para a empresa que instala, para a empresa que vende o carregador que não é a mesma do carro. Engraçado, né? Por que a empresa que fabrica o carro, ela já não fabrica o carregador? Porque haveria uma responsabilidade dessas montadoras em cima dos carregadores que elas fornecem. Tem uma que faz, eu não posso falar o nome, mas tem uma que faz. Ela certifica, né? Ela certifica o carregador, né? E é interessante essa parte da lei, que as pessoas só lêem o que interessa. Vou dar outro exemplo de uma lei que volta e meia dá briga. A lei do sossego. Uhum. Ela só lê o começo, que fala que é de 10 a tal hora, não sei o quê, e não presta atenção nas nuances da lei, que fala que cada ambiente vai ter um ruído específico e não segue isso. E pega um aparelhinho de celular, põe um aplicativo lá de medir ruído e fala que está fora da norma. Uhum. Então, essa lei sem também... medir o grau de tolerância, né? Acontece. Essa lei também. Quem tem um interesse só vai ler a parte boa dessa lei. A parte boa não, a parte que compete a ele. Os deveres não se lê. Ou se ignora, muitas das vezes. Porque a grande maioria quer os direitos, mas ignoram os deveres. Obrigações, as obrigações. E pensando nessa lei, nesse boom que está sendo com relação a carro elétrico, a veículo elétrico, o Kleber, que também faz parte do podcast, hoje não pode estar presente, ele mandou para os síndicos fazerem uma pergunta. E as perguntas estão aqui. Vamos lá, então. Algumas perguntas a gente já respondeu já com o começo. A gente pode passar por cada uma delas, se você quiser. Sim. Que aí fica mais, né? A gente falou bastante. Vamos começar com a primeira. Hoje o condomínio ainda pode proibir a instalação de carregador elétrico? Ou isso acabou de vez? Pode proibir, desde que haja uma justificativa técnica, que não é só elétrica, né? Já ficou bem claro isso. Pode ser, por exemplo, um problema estrutural, uma falta de espaço para a questão de aplicação do sistema de carregamento para todas as vagas. Então, lembrando, um condomínio, ele traz regras da coletividade. Se você falar assim, na vaga X eu posso, na Y eu não posso, então você leva para a assembleia, porque você vai criar uma diferença entre as unidades. E aí isso só a assembleia com quórum específico pode alterar, porque vai ter que alterar a convenção estabelecendo diferenças entre uma unidade e outra. Então, respondendo, o síndico pode negar, só que essa justificativa, ela não pode ser uma justificativa amadora. Ela precisa ser fundamentada numa questão técnica, estrutural, elétrica, ou seja, ele precisa apontar por que ele não está permitindo, né? E para isso é indicado ele ter um profissional habilitado, qualificado para fazer essa orientação. A pergunta 2 não está aqui, eu vou fazer porque é um assunto que nós já conversamos. O direito individual ultrapassa o direito coletivo? Nunca, nunca. E principalmente quando se trata de direito condominial, é o direito da coletividade. Você pode optar morar numa residência individual,
né? Onde as regras são suas, e mesmo assim a propriedade está na Constituição Federal, a propriedade que antes se falava, né, que o direito de propriedade era ilimitado, hoje a gente entende que mesmo o direito de propriedade, enquanto individual, ele tem as limitações, inclusive da função social. Isso até na propriedade particular, individual. Agora, na propriedade em condomínio, onde você opta por viver em conjunto com outras pessoas e elege uma regra coletiva para ter harmonia, não se pode falar que o direito ou o interesse individual se sobrepõe ao coletivo, principalmente se falando de segurança e de igualdade. Sim. Não é? Porque se falar de segurança, porque você vai ter que dizer que estruturalmente você precisa estar adequado para que aquele sistema seja instalado. E falar de igualdade, falar que todo mundo vai poder instalar o mesmo equipamento e que o condomínio vai suportar, sob o ponto de vista elétrico, sob o ponto de vista estrutural, não é? Sob o ponto de vista de predial mesmo, essa estrutura para todas as unidades e para todas as vagas privativas de garagem. Sim. É a grande polêmica do momento. Por um só tá fácil, né? Sim. Pergunta 2. O direito do morador em instalar um carregador, ela vai no mesmo sentido. Pode se sobrepor à segurança do prédio? Não. Até porque a lei estadual, que é essa lei que diz, que reconhece o direito do condômino a ter o carregador, ela já estabelece limites para esse direito. Só que ninguém está lendo, né? O que a gente acabou de falar, que é a 18.403, ela tem o artigo 1º, mas ela tem os parágrafos e incisos que tratam do assunto. Então, e além disso, o Código Civil é uma lei federal. Então, hierarquicamente falando, a lei federal, que é o Código Civil, está acima da lei estadual. E essa própria lei estadual, ela diz, ela deixa claro que ainda vai haver regulamentação técnica. No final, que é a última parte antes do encerramento da lei, diz assim: a regulamentação técnica dessa obrigação será definida por ato do Poder Executivo após a publicação dessa lei. Então, ou seja, essa lei aqui ainda precisa de complementação. Então, ela nunca vai se sobrepor ao Código Civil, né, que trata e garante a segurança da coletividade condominial. Que foi o que a Liga Bom falou. Ela deixou a cargo de cada estado e município criar a lei deles, específica. Tanto é que tem estados do norte que já tem as diretrizes específicas para carro elétrico. É importante frisar. Para carro elétrico. Elas não entram em mérito de segurança em subsolo ou de área comum. Elas focam especificamente de carro elétrico. Mas acho que a tendência, Valdemar, é assim, essa pulverização legislativa nesse tema está inadequada. Esse é um tema que tem que ser tratado por lei federal. A gente não pode ter cada estado legislando e regulamentando essa matéria. Não é? Se a questão do carro elétrico é uma tendência social importante, com resultados econômicos também, que tem que ser considerados e evidentes já atualmente, essa regulamentação, esse conteúdo, principalmente quando ele vem tratar diretamente com a matéria do Código Civil, ele tem que acontecer por lei federal. Sim. Não pode acontecer por lei estadual, senão vai virar uma bagunça, cada estado vai ser de um jeito, um regulamentando certo, outro regulamentando de forma inadequada, omissa, né? Sem parâmetro técnico. Então, o caminho é realmente uma unificação através de uma lei federal para tratar do assunto. Para mim, é uma tendência que vai acontecer. Em contrapartida, o bombeiro, no ano passado, de agosto, setembro para cá, ele mudou várias instruções técnicas, que é a receita do bolo de cada sistema construtivo, todos baseados em norma com relação a combate a incêndio. Essas instruções técnicas modificadas já começam a ir de encontro ao que nós falamos de atualização de risco de subsolo. Uhum. Então, já começou a se criar as diretrizes técnicas. Sim. Pergunta 3. Em quais situações o condomínio pode dizer não sem correr riscos
com riscos jurídicos? Essa é muito interessante o que você falou, porque essa pergunta é muito boa e a gente tem que entender o seguinte. Vamos colocar a situação que vai acontecer muito. O condomínio negou, tá? O condomínio foi lá, tem um profissional, um engenheiro, que fez lá, falou, não pode, o condomínio hoje, na situação atual, ele não tem como suportar a instalação, porque ele não aguenta para todos, porque a parte elétrica não dá, porque a estrutura não dá, vai lá fazer a justificativa técnica. O que o condômino pode fazer? Ele vai pegar o carregador dele no braço, o eletricista do lado, e vai arrombar lá o espaço e vai instalar na marra? Não. O que a lei diz? É muito importante saber disso, ó. Olha o que está falando aqui que ninguém tem lido. Diz o seguinte, em caso, que é o parágrafo 3º, em caso de recusa imotivada ou discriminatória por parte do condomínio, o condômino poderá apresentar representação junto aos órgãos públicos competentes. Ou seja, se o condomínio nega e o condômino acha que o direito dele foi violado de forma injustificada, não é? Ou que a justificativa não é válida, ele não pode chegar lá e a todo custo instalar o equipamento. O que ele tem que fazer? Ele vai buscar a justiça, vai colocar a razão dele, o condomínio vai ser chamado, vai apresentar a defesa e o Poder Judiciário vai decidir. É esse o caminho. A lei não permite, isso é muito importante a gente falar, Valdemar, a lei não está dando um salvo-conduto aqui para o condômino pegar e falar assim, fui lá e avisei o síndico. Ele não permitiu, eu vou instalar de qualquer jeito, pronto, acabou. Estoura o cadeado, mete o pé, cadeado, abre e centro de faz. medição, não pode. O que a lei diz é que, no caso do condômino se sentir prejudicado pela negativa do condomínio, ele que busque as vias legais, os órgãos competentes para fazer valer o direito dele. E aí, né, o condomínio também vai poder se defender e explicar o porquê da sua negativa, né? Então, aí respondendo, né? Quando que ele pode dizer não? Quando houver risco estrutural, quando houver desigualdade entre os condôminos, ou seja, eu não posso instalar em todas as vagas privativas, então eu entendo que por ser um condomínio, eu não posso criar regra que caiba só para um. De novo, é um paralelo com ar-condicionado ou com outras reformas. Se eu permito que alguém feche a sacada, eu tenho que permitir que todos fechem a sacada. Se eu permito uma jacuzzi na sacada, eu tenho que ter uma contagem de estrutura para entender que o peso vai ter que suportar uma jacuzzi em cada sacada que tiver no condomínio. Se eu vou permitir que um use ar-condicionado de, 30 mil BTUs, eu tenho que fazer esse cálculo em cima do número de unidades, porque todas as unidades vão ter o mesmo direito de 30 mil BTUs. Então, é isso que eu tenho que pensar com carro elétrico. É um direito como outro qualquer. Eu permito eu tenho que permitir tudo. Por isso que logo no começo, o próprio legislador, apesar da lei ser ruim, mas ele deixa claro a questão da compatibilidade da carga elétrica. Precisa ser compatível, não é compatível com a vaga dele, é compatível com a estrutura do condomínio. Total do condomínio. Exato. Então, quando que pode negar? Quando tiver risco, né, estrutural, ou quando ele já tem focos de risco estabelecidos, que ele precisa, obviamente, com o tempo adaptar, que ele não tem estrutura suficiente para permitir que todos façam, ou que ele tem incompatibilidade elétrica. Sim. Agora uma outra pergunta aqui que vai de encontro com tudo que a gente está conversando e deve ser uma dor ou dúvida do síndico. Em termos jurídicos, com a lei, com tudo que nós estamos estudando, vendo por aí. Qual que é a tendência de judicializações específicas? Eu vejo que é bem grande mesmo. Justamente porque a lei, ela foi mal aplicada. Uma lei curta demais, sem regulamentação, que ela começa falando do direito, mas ela depois não deixa claro quais são as obrigações. Por exemplo, quando fala as suas expensas, o que especificamente ela está dizendo que o condômino interessado em ter um carregador vai custear? Ele vai custear o endosso do seguro do prédio? Ele vai custear a instalação completa? Ele vai custear as adaptações necessárias para o controle de incêndio? Ele vai alterar ou pagar, por exemplo, uma adaptação da rota
Então, assim, eu preciso mudar um portão de lugar para ter uma rota específica. Ele vai custear isso também? Não é? Quais são as regras específicas? Porque, assim, quando fala as suas expensas, eu acho que as pessoas pensam que é assim, eu vou pagar o cabeamento e o carregador que eu estou comprando. Mas não é só isso. As suas expensas significa que ele é responsável por toda a instalação. Eu entendo que, inclusive, pelo laudo. Porque se o condomínio hoje é um condomínio antigo e ele não tem um laudo e eu preciso fazer um laudo, né? E o condomínio não tem condição financeira de fazer e há um interesse, quem deve custear? Mas... Ficou aberto isso aí, né? Mas daí você tem um outro detalhe técnico. Se a gente está falando do coletivo, é mais vantajoso para os condomínios que conseguirem fazer o laudo, já fazerem o laudo com investimento coletivo, não individual. Então, mas aí que tá. Eu também, inclusive no parecer da OAB, a gente coloca que isso deve ser o orçamento para a contratação desse serviço deve ser feito em assembleia, aprovado em assembleia, porque ele atende ao interesse coletivo até em longo prazo, certo? Mas e se não acontece? Se não existe orçamento e precisa ser feito? Aí eu entendo que o responsável, o interessado, ele pode custear, mas não é que ele vai fornecer o laudo, porque quem tem que escolher um profissional isento para fazer o laudo é o condomínio. Às custas daquele interessado, se o condomínio não tiver condições e se o outro quiser, né, dar andamento a isso naquele momento. Porque até mesmo se eu, vamos dizer assim, eu quero carro elétrico, eu contratar um amigo meu, eu sou diretamente envolvido. Eu sou engenheiro, eu mesmo faço meu laudo, tem muito isso, né? Só que aí a imparcialidade é importante, porque o condomínio precisa ter segurança e isenção, né, no entendimento do profissional que está assessorando o condomínio. Sim. Esse é o grande problema. Agora virou também um produto de engenharia, né? Então tá todo mundo aí oferecendo laudo já com... E aí precisa ter muita responsabilidade, né? Sim. Porque muita responsabilidade. Vamos dizer assim, a parte elétrica é exata, é cálculo. É seguir normas. É igual o ar-condicionado. Dá, não dá por quê? No que tange segurança de subsolo ou segurança das áreas condominiais, não está tendo um foco nisso. E é um detalhe, como você falou, doutora, a questão de gás. Tem condomínio que tem gás fora, mas tem condomínio que tem gás no subsolo. Aí o morador quer instalar o carro elétrico em cima do tubo, debaixo de um tubo de gás. Então, tudo isso tem que ser pensado. Exatamente. E a gente tem que pensar na compatibilidade da vaga autônoma, que é o que a lei fala, né? Compatibilidade elétrica, mas isso é para a instalação naquele local, mas isso não quer dizer que eu não tenha que fazer a contagem da capacidade elétrica total, porque senão... Sim. E até mesmo a segurança total. Sim, exatamente. Porque na sua vaga pode não ter o tubo, mas na do lado pode ter. E aí, quando eu permitir na sua, eu tenho que permitir no outro. Ou eu tenho que chamar uma assembleia para fazer a diferenciação e todo mundo concordar com isso. A criar uma diferença. E ainda tem uma linha tênue. Tubulação de gás, se você pegar para prédio antigo, não pode estar mais em espaço confinado. Subsolo é espaço confinado. O certo é que se você mexer nesse tema, você obrigatoriamente vai fazer o condomínio atualizar todo o sistema de gás. Só aí você já vai ter um custo. Pois é. Vamos lá. Mais uma pergunta. Qual é ou são o maior erro que os síndicos estão cometendo hoje sobre esse tema? Eu tenho percebido, até por isso a nossa preocupação em lançar o parecer, e eu como, né, uma advogada que atua na área e tenho muitos clientes condomínios, portanto tenho tentado passar uma segurança para os meus condomínios, é o seguinte: o maior erro que o síndico comete é permitir a instalação do sistema de carregamento sem o devido estudo prévio. Sim. E sem assembleia. Porque assim, não precisa de assembleia. A lei não fala que precisa ou não, mas a lei fala de convenção. E não dá para criar regra em convenção sem passar por assembleia. Não dá para permitir instalação que use área comum
principalmente com mudança de finalidade, porque veja bem, quando você tem uma garagem e você tem uma finalidade, até hoje a finalidade das vagas que nós temos é para guarda de veículo, não é para abastecimento. Quando você começa a ter uma alteração de finalidade, onde a garagem ela não é só um local para guarda de veículo, é um local para abastecimento. Gente, a gente não permite que a pessoa limpe o carro, passe aspirador no carro, fala assim, você não pode usar a garagem para fazer uma manutenção, para trocar um óleo, agora você vai poder usar para outra. Então, assim, a regra ela tem que ter bom senso também. E a instrução técnica 1, ela fala que o quê? Não posso ter... Quando que eu tenho que atualizar o AVCB? Quando eu tenho mudança de utilização. Automaticamente, se eu mudo uma vaga de garagem comum para ela entrar como abastecimento, eu mudei a utilização dela. Exatamente. E quando também nós estamos passando cabeamento na área comum para alimentar vagas privativas, você também criou uma nova utilidade para a área comum. Porque antes você tinha ali o cabeamento para alimentar a energia do apartamento, ou seja, o contrário, né? Você saía de uma área comum e ia para o apartamento. Agora você faz o quê? Você sai de uma área comum, no centro de medição ou até de um apartamento, no caso, quando nós temos ainda estruturas que são dentro do apartamento, sim, você tem que sair, passar por toda uma área comum e aí você tem que definir, você passa por fora, por dentro, muda a estética, não muda, você tem uma série de questões que são relevantes aqui, até chegar na vaga privativa da pessoa. E a pessoa que está no 28º andar é a unidade dela e a vaga dela é no 3º subsolo. Como é que você faz isso? Ah, não, mas eu vou ligar através do meu... Porque a gente está pensando assim, né? Prédio moderno, centro de medição, onde dali você sai tudo. Tem apartamento que a parte elétrica é toda dentro da unidade. E aí, como é que você faz? Dentro da unidade e dentro da parede, rebocada, de concreto. E aí, você passa por fora, tem prédio que já está fazendo por canaleta externa. Isso também é uma decisão, porque fachada é área externa, é área comum. Aí as pessoas falam, não precisa passar por assembleia. Gente, inúmeros, e não é um item não, são vários itens que precisam ser aprovados em assembleia, desde o custo até a forma de utilização. E eu sou a favor, tá? Antes que pensem que eu não sou, sou a favor das modernizações, das instalações, desde que com segurança e respeitando o interesse da coletividade. Sim, tem que ser. Tem que ser. E é isso que não estão entendendo. Não estou falando morador, eu estou falando um consenso geral entre técnicos, que ainda não chegaram nesses resultados. Que tá claro. Sim. Tá bem claro no então, o síndico, o maior erro do síndico é, infelizmente, se deixar pressionar e acabar permitindo, porque a responsabilidade civil é dele. Sim. Né? Existe risco real de incêndio com carregadores elétricos em condomínio ou isso é exagero? Essa eu posso ajudar a responder. Essa daí eu acho que olha, é mais para você do que para mim, né? Vamos lá, pessoal. Da mesma forma que é o risco do veículo elétrico, é o risco do veículo a combustão, é o risco do veículo convertido a gás, é o risco do patinete, do carregador, do patinete, skate, da motocicleta, motoneta elétrica, como é o risco do sistema elétrico do próprio condomínio. Tá todo mundo focado no carro elétrico, mas o risco existe em geral. O risco já existe, com carro elétrico ou sem ele. Colocando o carro elétrico, você cria mais um sistema de risco. Quer dizer que ele vai pegar fogo? Pode pegar fogo. Mas se você entender funcionamento de bateria de lítio e desses sistemas elétricos, você vai além e chega numa conclusão que a mesma chance dele pegar fogo vai ser a chance de qualquer outro carro pegar fogo. Mas ali, só uma questão que eu acho que é muito interessante, que é assim, o carro a combustão,
a gente não está abastecendo ele lá, né? Porque se tivesse, aí é lógico, vaza, você tem uma série de outros riscos. Agora, quando... É até uma questão interessante, né? Quando eu permito um abastecimento de carro elétrico, por que eu não estou permitindo, por exemplo, abastecimento de combustão, né? Fala isso, combustível. Não, os postos de gasolina vão começar a inventar Talvez de pôr seja lá. um lobby, né? Falar assim, cada um leva o seu galão, a gente está numa baita crise do petróleo, né? Cada um leva o seu galão, onde achou mais barato, vai lá com a sua mangueirinha e coloca, se vazar um pouquinho, tá tudo certo, e deixa ali. Nada. Então, o que a gente precisa pensar é assim, é que a maior questão para mim, do ponto de vista jurídico, é a mudança de finalidade da vaga de garagem. Antigamente, a vaga de garagem, ou ela foi concebida para servir de local de guarda. Tanto que você não pode fazer nada na garagem a não ser guardar o seu veículo. Você não vai transformar ali numa oficina. Você não pode guardar ali, inclusive, elementos que possam ter combustão, produtos químicos. Então, você tem uma série de proibições. Aí, você permite assim, não, mas o carro elétrico pode. É que eu continuando, só para eu terminar a linha de raciocínio. Eu entendo que a chance é a mesma. Certo. Só que eu entendo que a gente tem uma defasagem de segurança em subsolos e áreas térreas. E áreas térreas, exato. Independente de ser a mesma, hoje em dia, no meu entendimento, o condomínio já corre riscos com os carros que estão lá. Então, eu concordo que desde que as instalações sigam uma lógica técnica de segurança, seja elétrico, ou seja a combustão, ou seja as bicicletas, as motos elétricas, desde que se tenha uma conscientização de que a segurança é necessária, eu entendo que pode ser instalado, que dá para ser instalado. Desde que tudo o que eu falei no começo, porque volto a falar, a grande questão, todo mundo está falando do carro elétrico, a grande questão não é o carro elétrico, é a segurança do sistema construtivo, que hoje em subsolos e áreas térreas, em alguns locais, são defasados. A maioria, né? E aí, por exemplo, eu vejo que talvez a maior preocupação por causa da novidade, né, porque essa lei acabou de entrar em vigor, seja a questão da regulamentação dos equipamentos em si. Porque nós temos hoje, e isso eu tenho defendido, que o condomínio, quando ele aprova a instalação, ele deve criar uma norma interna, um regulamento do tipo de equipamento que é permitido, né? Do que está regulamentado. Modelo padronizado, exatamente. E do tempo de carga. Porque você veja o seguinte, a pessoa, quando ela tem um carro elétrico, se ela tiver 2 vagas, daqui a pouco ela tem um segundo elétrico. E aí, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho um carregador, 2 vagas, as minhas vagas são gaveta, e aí eu primeiro carrego o primeiro, depois eu carrego o segundo. Então, quanto tempo eu faço uso? Porque a questão não é ter um carregamento, é o tempo que você vai carregar. Vai poder compartilhar com o meu vizinho de vaga? Eu não posso compartilhar? Quanto tempo eu posso usar? Que tipo de equipamento eu posso ter? Porque, assim, a gente sabe que um equipamento certificado, ele custa X. 2x, aliás. E o equipamento não certificado, que a gente tem os paralelos, já tem os paralelos, ele custa metade. O risco, não é maior. Eu tenho mais tecnologia, mais segurança, custa mais caro. Eu tenho menos... Isso é igual o carregador de celular, né, gente? A gente sabe que você tem o carregador de primeira linha e você tem lá o que eles chamam de paralelo. Os 3 por 10. Então, e assim, aí qual que é o mais perigoso? Obviamente, o que não está certificado. Então, eu vejo que as pessoas estão com medo disso também por causa da questão da novidade. Assim, que tipo de equipamento já está certificado? Quais equipamentos certificados nós temos? Como é que vai ser esse uso? Por isso é importante ter um profissional que atenda o condomínio nessa área técnica, sabe? Uhum. E que conheça profundamente do assunto, né? Eu entendo que não é um engenheiro. Peraí, ele tem que ser especializado, porque ele tem que entender qual é o equipamento, quanto tempo pode usar, qual é a norma, né? Onde deve ser instalado, quais são as regras do Corpo de Bombeiros em relação à instalação, se tem alguma ligação direta, né? Se não, então, enfim. O que mais de pergunta?
Essa pergunta que eu vou fazer... O que o laudo técnico precisa ter para realmente proteger o condomínio? Só elétrica, Valdemar? Posso te perguntar essa? É só elétrica? Eu faço lá o cálculo e digo se dá para ter ou não? Não, o cálculo elétrico é aquilo que eu falei. É exato. Dá, não dá. Se der, qual que é o caminho? Se não der, qual que é o caminho? Para mim, tem que ter uma análise metódica de todos os sistemas. É um conjunto de fatores. Elétrica, estrutural, localização, compatibilização e a questão de combate a incêndio. Porque como que você instala um carro elétrico próximo da única saída que você tem de escada de emergência do subsolo? Com uma vaga próxima disso. Então, eu acredito que tecnicamente, vai muito mais além de carro elétrico. Tecnicamente, você precisa adaptar tudo isso para ter o carro elétrico. Você tem que ter o conhecimento que você está defasado e que algumas mudanças precisarão ser para você conseguir obter, eu entendo que um mínimo de segurança. Para poder permitir a instalação. Porque a grande verdade técnica é que o quê? O carro vai pegar fogo. Como que você apaga o fogo de bateria de lítio? Você não apaga, você resfria a bateria de lítio. A ideia do Springer é resfriar a bateria de lítio para você conseguir diminuir a fumaça e ter uma rota de fuga tranquila, sem a inalação da fumaça. 100% em estudos, 100%. Qual que é a metodologia mais exata para se apagar uma bateria de lítio? Um tanque de água, você joga o carro dentro. Você vai esfriar a bateria. Você não apaga. A ideia é esfriar a bateria até o ponto que ela zere. Gente, mas eu vi a explosão de uma bateria de lítio de uma scooter numa vaga de segundo subsolo. Tinha partícula, Valdemar, o negócio estoura e a explosão é tão grande, porque primeiro que não é uma explosão. Ela acontece com sucessivas explosões, pelo menos nesse caso foi assim. Tinha partícula da bateria a 100 metros da onde aconteceu a explosão. É que tem um detalhe importante. Se a gente falar das baterias, tem baterias normatizadas e baterias que não são normatizadas. Em algumas bicicletas, motos elétricas, patinete, por aí vai, são as baterias não normatizadas, que elas contêm chumbo na composição delas. Vira uma granada, então. Ela vai um pouquinho mais além. Praticamente uma granada, né? Que muitas vezes você não consegue resfriar. Tem uma história de um condomínio que é até interessante, é rapidinho. O morador levou o patinete para dentro do apartamento. Ele pôs para carregar na sacada do apartamento. Na frente da sacada era a piscina. O patinete deu curto, pegou fogo. Começou a pegar fogo e ele jogou dentro da piscina. Aí ele desceu, pegou o patinete dentro da piscina que na teoria tinha apagado e colocou do lado do carro dele. Pegou fogo de novo. Nossa! E pegou fogo no carro dele. Nós já tivemos um caso aqui em São José nesse sentido também, né? O foco, ele pode começar e aí ele vai se expandindo e mesmo o Corpo de Bombeiros chegando rapidamente, né? Evacuando a área. O dano, eu tenho um condomínio que o dano começou, né, com uma scooter e o dano atingiu vários veículos. É igual o que eu falo. Perda total. Em condomínio. Eu vou fazer o curso de brigada de incêndio para apagar fogo? Não, você não é heróis ao fogo, ao resgate. Não, é o bombeiro que apaga o fogo. Você tem que mitigar danos. O que você vai fazer? Direcionar para a saída mais próxima. Você não vai apagar fogo. É igual a questão do carro elétrico. Você tem esses sistemas de combate e controle. É para controlar, para você conseguir ter a saída disso, sem ter maiores problemas, maiores danos, vamos dizer assim. Porque é igual o bombeiro, a Ligabom chegou a estudar o quê? Uma manta, existe uma manta. Não sai comprando essa manta não, mas existe.
essa manta já caiu por terra. Porque, vamos lá, é uma manta que você joga em cima do carro e apaga o fogo. Quem vai jogar em cima do carro? O zelador? Coitado, o Honda? O zelador. O síndico. O síndico. Sobrou pro síndico. Não dá, né? Mas vamos continuar aqui. Próxima pergunta. Essa aqui eu acho que a gente já respondeu desde o começo do podcast, mas vamos lá. Os condomínios no Brasil estão preparados hoje para essa nova realidade? Não. Não estão. E aqui no Brasil é tudo assim, né? Você põe o carro elétrico para vender, aí depois você obriga o condomínio a aceitar e se adequar. E aí depois você fala, quer dizer, de novo a sociedade tendo que se adaptar sozinha, sem ajuda. Porque como é que você faz isso? Se, por exemplo, o Estado fornecesse o técnico para ir lá e dizer qual prédio que pode, qual não pode, qual condomínio que pode, já era uma grande ajuda. Mas diz assim, olha, você tem que, o condômino tem direito e se você quiser negar, você tem que ter uma justificativa técnica. E você não fornece um profissional qualificado para esse condomínio ter isso, né? Aí o condomínio já tem um custo inicial, que seja pelo menos para avaliar o pedido. Então, e aí já começa, né? Por isso a minha preocupação, assim, em trazer responsabilidade, clarear a questão da responsabilidade de quem quer a instalação. Até onde ele tem que custear, o que ele tem que custear. Sim. E tem um outro detalhe, né? Muitas vezes acontece tudo isso, se criam-se essas leis e no final das contas acaba o boom então, e acabou. Eu vejo assim, essa lei, essa ideia de trazer legislação nesse contexto, nesse tema, para a esfera estadual, para mim, é um equívoco enorme. Por quê? Porque essa é uma matéria que diz respeito à obrigação condominial e também a direitos condominiais. Então, ela tem que ser tratada com base no Código Civil, portanto, através de regulamentação, lei federal. E você tem exemplo? Eu posso polemizar, a senhora doutora, e tem que se conter, mas vamos dar uns exemplos. A lei que era obrigatório ter o kit de primeiros socorros. Pois é. Acabou. A lei que era... Do extintor A, B, C, D. Como teve gente que vendeu o extintor, né? E todo mundo desesperado atrás de extintor. E acabou essas leis. Próxima pergunta. Essa aqui... Quem paga a conta? O morador ou o condomínio? Então, outra questão que para mim depende de uma assembleia muito bem conduzida, de forma muito técnica. Não adianta também fazer uma assembleia só com leigos. Por isso, aí eu entendo que precisa, além do profissional qualificado, da parte técnica, o profissional do direito, para orientar o que deve constar como obrigação de quem instala. Quais são as responsabilidades, né? E quem se responsabiliza? Porque a gente está falando assim, acabou de ter agora um incêndio, né? Causado por carro elétrico em subsolo, em Teresina, se não me engano. Isso. E pelo que eu li, eu tomei até o cuidado de verificar, justamente porque a gente estaria aqui, o prejuízo está sendo hoje avaliado em R$2 milhões. Então, você fala assim, quem paga? É aquela velha história de ganha e não leva? Porque assim, será que o condômino ele tem condição de ressarcir todos os prejuízos que o veículo dele causar? Obviamente ele não teve a intenção, né? A gente não está falando aqui que a pessoa intencionalmente causou um incêndio, não é isso. Mas efetivamente a gente está falando aqui de causa e efeito. Então você tem um carro, você colocou o carro lá e por talvez uma falha técnica, porque não era para acontecer, houve uma explosão, causou um incêndio, não conseguiu apagar porque não apaga e causou prejuízo estrutural na edificação e ainda danos aos veículos dos outros, né, condôminos. Porque tem um ponto que ninguém está levando em consideração. Se eu pegar um prédio de 30 anos, 40 anos, as normas daquela época, a limitação de fogo, do que a estrutura aguenta de fogo é menor que se eu pegar as normas novas e os prédios novos. Certamente. Ter ideia, né? Há 50 anos atrás, os prédios de 50 anos atrás
tem normas, tem livros que você lê que o aditivo era pé de galinha e miúdo de boi. Aí como você fala que um prédio desse vai aguentar 12 minutos, 15 minutos de fogo? Então, e aí eu vejo o seguinte, por isso que eu tenho trazido uma questão que é relevante, que é a adequação do seguro. Hoje a gente sabe que a maioria dos prédios faz seguro de coberturas muito simples. Sim. Básicas, né? Que faz lá uma parte, né, estrutural mínima, né, de ruptura de tubulação de 20 mil. Sinistros, problema no portão, colisão com portão, são apólices muito simples. Sim. A partir desse momento, quando a gente está falando de uma possibilidade de incêndio, a gente tem que entender que essas apólices elas precisam ser alteradas também, e não é um endosso pequeno. Eu entendo que eu mudo o perfil da apólice. Sim. Não é? Eu passo a ter um risco a mais e específico de incêndio. Então, a cobertura de incêndio precisa ser alterada. Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer, se acontecer, não precisa ser nada. Mas vai acontecer, mas e se acontecer? Aí acontece, como aconteceu nesse prédio, que estão dizendo que é 2 milhões. A pessoa não tem como pagar. Quem paga o prejuízo de quem não tinha nada com isso, estava com o carro ali do lado? Ou da estrutura predial? Se eu não me engano, pegou 5 carros. Foi algo assim. E teve dano à estrutura, pelo menos é o que estão apurando, né? Sim. Então, aí, quem paga? Teoricamente, respondendo a pergunta, quem paga é quem deu causa, ou seja, o dono do veículo. Mas, na prática, eu não sei se isso tem efetividade, a não ser que a pessoa tenha condições financeiras para tanto. Portanto, o prédio precisa regulamentar esse conteúdo para não ficar descoberto. Que tende a ter esse problema de dano da estrutura? Como a gente falou, o carro elétrico ele não apaga. Sim. Você resfria. A estrutura de concreto, ela tem no cálculo dela uma previsibilidade para um tempo de fogo. Se eu passar esse tempo, eu começo a forçar ela. Dependendo do quanto eu forço ela, eu ocasiono a ruína dela. E fora, nem precisa ir tão longe. Você veja que a gente fez outro dia junto até uma assembleia num subsolo. Não tinha ali passando todo o encanamento de água? Você derrete aquilo lá em quantos minutos? Nem sei. Em quantos minutos aqueles canos de água que estavam ali fazendo barulho de água passando? Quanto tempo aquilo lá? A parte de encanamento aparente que a gente vê é uma tendência em subsolo, né? Até em adaptação, prédios muito antigos que tinham parte, por ter muita infiltração, deixa tudo externo. Aquilo lá derrete, não sei em quantos minutos, mas é questão de minutos, né? Tem que trocar tudo. Fica todo mundo sem água. Logo água. Se o problema for só os tubos, né? Exato. Estou falando assim, o primeiro problema. O primeiro que vai. Antes da estrutura, já derreteu toda a parte de cano aparente que você tem ali, que é tudo PVC. Você acredita que em poucos anos todo o condomínio vai ser obrigado a se adaptar a carros elétricos? Não acredito. Apesar do lobby, apesar da força política e econômica, né, das montadoras de carros elétricos, eu acredito que essa é uma lei que, se ela não for feita de forma justa, socialmente equilibrada, ela vai penalizar condomínios pequenos, condomínios antigos, condôminos mais simples, né? Então, vai ser uma injustiça social fundamentada numa lei que ela traz, sim, muita evolução, mas ela precisa entender que a sociedade ela evolui também com cautela, né? Não dá para fazer isso correndo. Sim, eu acredito que não é carro elétrico, que o condomínio vai ter que se adaptar à segurança de subsolos ou áreas comuns, sim. Mas que o carro elétrico ele foi o ponto de ignição, mas ele não vai ser o destino final. O problema, Valdemar, eu vejo que é assim, é uma questão de alinhamento de expectativas. A pessoa compra um imóvel antigo, em condomínio, porque é mais barato, porque é uma localização que ela sonha, às vezes num bairro mais tradicional, né? Aí ela quer colocar, não tem ar-condicionado, ela quer colocar ar-condicionado. Aí ela coloca uma série de equipamentos, fritadeira, elétrica, ela tem todos os tipos de equipamento elétrico, que já nesses apartamentos antigos você tem 3, 4 tomadas
Então, você já tem que adaptar o apartamento. Aí, depois você tem carro elétrico. Então, assim, a gente precisa entender a questão da responsabilidade do condômino em cima de onde ele escolhe morar. Sim. Né? Então, ele escolheu morar numa estrutura X. E não dá, ainda que você faça adaptações e modernizações, o retrofit, inclusive, está na moda, mas é preciso também entender que isso tem que ser feito de forma responsável. Você não pode pegar um prédio antigo que não tem absolutamente compatibilidade, aí você põe chuveiro elétrico, aí você, ao mesmo tempo, coloca ar-condicionado, você tem todos os equipamentos elétricos e você quer ter um carro elétrico e tudo isso, e assim, eu posso ter tudo e o vizinho não pode. Você tem que pensar em todo mundo, né? Concordo. O papo tá bom, mas estamos chegando no fim já do podcast. Para encerrar, que frase, talvez pensando já nessa linha ou em outra linha, que frase você deixa para a área condominial hoje? Bom, eu acho que eu vou nessa linha do que eu acabei de falar. É preciso, o síndico ele está sobrecarregado, pressionado de vários aspectos para várias coisas, né? O síndico é praticamente visto como um super-herói, é muito difícil. São homens e mulheres que se profissionalizam, mas que sofrem uma pressão diária. E eu entendo que os síndicos, sejam eles profissionais ou residentes, leigos, né? Que eles busquem apoio profissional qualificado, tanto na área técnica quanto na área jurídica, porque eles sofrem muita pressão e hoje em dia se fala muito da responsabilidade civil e criminal do síndico. Não é? Então, aquele síndico bonzinho, que concorda com tudo, ele hoje em dia está sendo processado e até o advogado dele ele tem que pagar, porque ele não pode usar o dinheiro do condomínio para pagar o advogado, para fazer a sua defesa pessoal. Então, antes disso, de forma preventiva, o síndico deve se cercar de profissionais qualificados na área jurídica e na área técnica para não errar e ainda responder pelo erro. Sim. Né? Seria nesse sentido, da responsabilidade. Concordo. Para sintetizar isso, é aquilo que eu falo. O síndico não tem que saber de tudo, ele tem que ter o telefone de quem sabe, para auxiliar ele. Agora, para encerrar, esse é o Almanaque da Manutenção, volume 1. Quem não tem ainda, tem um arquivo digital disponível. O Almanaque da Manutenção, volume 2, que ainda só está no físico ainda. Quem não tiver pode me contatar, eu vou entregar no condomínio. E pensando nessa questão de carro elétrico, junto com a doutora Pérola que auxiliou, eu fiz um parecer técnico de engenharia. A consequência desse parecer técnico de engenharia, que ele está muito pesado, foi o Almanaque da Manutenção Preventiva, volume 3, que ele vai ser lançado no dia 13 de abril, inclusive numa palestra na OAB sobre o tema veículos elétricos. Então, quem não tem, ninguém tem ainda, né? Vai ser lançado hoje. No dia do evento. Ele vai ser de uma metodologia que consiga ser atualizado sempre que as normas atualizarem, para ele não ficar defasado. Então, quem vai ser liberada a inscrição ainda do evento, corre lá e faz sua inscrição, senão você não vai ganhar, hein? Isso aí. Muito obrigado aí a todos e até o próximo podcast.